E aí, ladies and gentlemen, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ouvir minha vozinha sempre falando sobre inglês, mas hoje a gente conversa sobre a Revolução Francesa. Como sempre, vai ter um material disponibilizado aí na descrição do vídeo, então cliquem para ser redirecionados lá para o nosso Drive, onde vocês vão poder baixar bonitinho para estudar melhor. Então vamos começar definitivamente a nossa conversa? Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que a Revolução Francesa foi um episódio histórico que aconteceu no século XVIII, a partir de 1789. E ele vai marcar o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Tem algumas imagens que vale a pena a gente ressaltar aqui antes de começar realmente a tratar da cronologia dos acontecimentos, que são a imagem de república, sempre representada por uma mulher, e o gorro vermelho, que foi o símbolo mais forte da Revolução Francesa. Além disso, o conceito de revolução, o que a gente trata por revolução, é também muito importante. Para que algo, um episódio histórico, um acontecimento, seja tratado como uma revolução, a gente tem que ter três elementos distintos. Primeiro, a participação popular, depois a violência e, por fim, mudanças profundas na mentalidade de um povo. Quando a gente fala da Revolução Francesa em si, nós vamos ter então as mudanças profundas na mentalidade a partir dos ideais iluministas. Vamos ter a violência, que vocês já vão comprovar aqui por meio da nossa análise dos fatos, e a participação popular, em específico da burguesia e daqueles realmente chamados de populares, chamados de povo, que são os sans-culottes. Outro símbolo muito característico da Revolução Francesa é o seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é um lema iluminista. E se você analisar as cores da bandeira francesa atual, nós vamos ter então o azul, que vai representar a liberdade, o branco, que vai representar a igualdade, e o vermelho, que vai representar a fraternidade. Além disso, para contextualizar vocês, a gente está falando aqui de um processo que se deu ao longo de 10 anos e foi marcado pela disputa do poder, tanto que esse processo todo vai ser subdividido em algumas formas de conduzir aquele país de formas diferentes, com grupos diferentes no poder. Então, nós vamos ter a monarquia constitucional, a república, o diretório e a era napoleônica, tudo isso em ordem. Agora sim, hora de começar. E para começar a entender o que aconteceu, a gente precisa se fazer a pergunta: como era a França antes da Revolução? E agora a gente analisa essa questão a partir de subtópicos. Então, começando pela economia. Antes da Revolução Francesa, a França passava por uma crise econômica devido à finalização da Guerra dos Sete Anos. Essa foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra, e ao fim dela, a França tinha altas dívidas com a Inglaterra. Além disso, o clima ruim do país tinha reduzido a produção, então tudo isso contribuiu para que a economia estivesse em decadência. A política era marcada pelo absolutismo, e se vocês se lembrarem, o absolutismo é uma marca do antigo regime. Vem o iluminismo e quebra o antigo regime, defende a quebra desse antigo regime, resgatando a República Romana. A cultura, como já dito, era muito marcada por esse pensamento iluminista. Inclusive, a maior parte dos grandes pensadores iluministas são franceses, ou eram franceses. Mas as pessoas estavam começando a perceber a ironia de serem o país com o maior número ou os maiores pensadores iluministas e terem um governo absolutista, um governo monárquico. Tanto que depois da Guerra pela Independência Americana, os franceses se indignam pelo fato de um país em outro continente, no caso os Estados Unidos, terem um governo republicano antes deles, serem os primeiros a constituir uma república nesse sentido mais moderno da palavra, enquanto eles, que tinham tais pensadores, grandiosos pensadores iluministas, ainda terem um governo monárquico. Então era esse o clima no que diz respeito à cultura e política, essa insatisfação pela disparidade entre as ideias e aquilo que acontecia na prática. Falando da sociedade, nós tínhamos ela sendo dividida em três estados.
Então, o primeiro estado era o clero e o segundo estado era a nobreza. Essas duas primeiras camadas da pirâmide social eram marcadas pelos privilégios e pelo fato de não pagarem impostos. Além disso, eram grupos heterogêneos, ou seja, havia clérigos e nobres mais pobres e mais ricos, mais perto ou mais distante dos populares e dos burgueses. E era uma posição que era determinada pelo nascimento. Se você queria, né? Claro que você queria, mas para ser membro do clero da nobreza, você precisaria ser filho de clérigos ou de nobres. O terceiro estado é, então, o estado onde vai se dar essa revolta, vai ser a camada que vai iniciar a Revolução Francesa, que é constituída pela burguesia e pelo povo. Esse povo é realmente a camada mais humilde da população, chamada de sans-culottes. Então, era uma camada sem privilégios e também heterogênea. Havia populares e burgueses mais ricos ou mais pobres, mas nenhum deles tinha privilégio nem direito à participação política, e eles pagavam os impostos. Então, veja qual era a disparidade, né? Aqueles mais ricos não pagavam impostos e eram sustentados pelos impostos, sustentados abre aspas, né? Pelos impostos daqueles mais necessitados. E agora a gente entra no início da Revolução Francesa. Então, qual foi o estopim, por assim dizer, né? Qual foi o ultimato para que a Revolução Francesa começasse? Nós tivemos então uma convocação do parlamento pelo rei para que fossem discutidas ali algumas resoluções, algumas possíveis resoluções para o problema econômico que a França vinha enfrentando, como a gente já comentou. E aí, cada estado desses três apresentados tinha seus deputados que participavam desse parlamento. No entanto, os dois primeiros estados, apesar de separadamente constituírem minorias e terem números inferiores ao número de deputados do terceiro estado, porque essa era uma relação feita a partir da quantidade de pessoas daquele estado que existiam no país, embora esses dois primeiros estados tivessem minorias, eles costumavam se unir, e unidos eles eram uma maioria. E assim eles conseguiam dominar a vontade do terceiro estado. Em um determinado momento, o terceiro estado se cansa desse cenário, não consegue aprovar nada, não consegue fazer nada como eles querem, começam a decepcionar cada vez mais aqueles que colocaram esses deputados ali e por isso decidem formar uma Assembleia Constituinte por conta própria. Eles queriam então se reunir para criar uma Constituição. E eles vão fazer isso se trancando num espaço separado do castelo onde acontecia o parlamento, as reuniões do parlamento. E o rei vai ameaçar essa assembleia. Inicialmente conta-se que ele fecha essa sala onde acontecia essa assembleia e os deputados simplesmente mudam de sala, basicamente. Mas depois ele ameaça essa assembleia. Quando ele ameaça esses deputados, o povo pega em armas e sai às ruas para defender aqueles representantes políticos que vinham até então lutando pelos seus direitos. É assim que a Revolução Francesa começa em 1789. Esse povo armado sai às ruas e toma a Bastilha. E esse ponto de tomada da Bastilha é o marco inicial do processo de Revolução Francesa. Lembrando que a Bastilha, à época, era uma famosa prisão. Hoje em dia, ela continua lá e serve como um portal de entrada para aquela rua onde está instalada. E é assim, por meio da tomada da Bastilha, que começa a primeira fase da nossa Revolução Francesa. Então, esse primeiro governo é chamado de monarquia constitucional, justamente porque vai ser exatamente isso, uma monarquia constitucional. E nesse momento o poder está nas mãos da burguesia. Eles vão criar um parlamento e nesse parlamento a região em que o deputado se senta determina qual é o seu espectro político. Então os chamados girondinos se sentavam à direita. Eles eram a alta burguesia e defendiam os direitos dessa camada. Depois, à esquerda se sentavam os jacobinos, que eram a camada mais popular e também lutavam pelos direitos dessa camada. No centro
acrescenta-se a chamada planície ou pântano, que eram deputados que tangenciavam um ou outro espectro, dependendo da medida mais popular naquele momento. Exemplificando, se estava sendo aprovada uma medida e a opinião dos jacobinos era a que estava em vogue, por assim dizer, aqueles representantes da planície ficariam então com os jacobinos. Se a medida mais popular era defendida pelos girondinos, a planície ficava com os girondinos. A planície era importante, ou pântano, devido justamente a isso, né? Ela dava esse peso, essa maioria de votos para uma ou outra decisão. Nesse momento, com a burguesia no poder, a revolução não vai se aprofundar, mas vão haver algumas mudanças significativas na sociedade. Vai ser criada a Declaração dos Direitos dos Homens, vão acabar os privilégios dos dois estados mais altos na pirâmide social, as terras da igreja vão ser confiscadas e elas vão ser leiloadas, e aqui fica evidente o aspecto do poder na mão da burguesia, porque as terras não foram doadas, elas foram leiloadas, então comprava quem tinha dinheiro, e o Estado vai se tornar laico. Nesse momento, a França começa a ser atacada por países absolutistas. E aí a gente acaba entrando na segunda fase, que é a chamada Convenção ou República. A República fica marcada pelo governo por meio do terror. O terror seria a caçada à oposição. Quem está no poder nesse momento são os jacobinos, aqueles que defendiam as camadas mais populares. O rei é executado e a revolução é aprofundada. Nesse momento, o voto se torna universal e no que diz respeito à economia, nós vamos ter um congelamento. Por quê? Porque eles precisavam favorecer economicamente a população mais humilde, porque eram esses sans-culottes, essa camada mais popular e menos privilegiada, que ia para a guerra, que seriam soldados. Então eles não podiam deixar, ainda mais os jacobinos que defendiam essa camada, não podiam deixar que essas pessoas fossem prejudicadas economicamente, já que eles estavam então arriscando a vida por aquele governo. Então a economia é congelada. Ocorre também uma reforma agrária, que é uma clara manifestação de um governo voltado para essa camada mais popular. Eles vão pegar aquelas terras da igreja que haviam sido leiloadas e vão pegá-las de volta para o Estado e depois vão dividi-las, vão distribuí-las àqueles mais humildes. Vamos ter um foco voltado à figura do Robespierre. Ele era conhecido como Robespierre o Incorruptível e ele funcionava como uma espécie de líder, por assim dizer, desse momento de república. Ele vai conduzir essa fase e vai fazer isso utilizando-se do terror já citado. É nesse momento do terror, por exemplo, galera, que a gente vai ter a guilhotina, aquelas famosas cenas de pessoas sendo guilhotinadas durante a Revolução Francesa ocorrem no governo da República. E, além disso, é aqui também, como eu já disse, que o rei é executado, e a rainha também, obviamente. Como? Por meio da guilhotina. O fim da República vai se dar com o chamado Nono Termidor. O que é isso? É o golpe aplicado pelos girondinos para tirar os jacobinos do poder. Como isso acontece? Eles vão acusar o Robespierre, então líder dos jacobinos, por assim dizer, eles vão acusá-lo de traição. Ele vai ser pego pelo mesmo ideal que ele defendia. Então, ele defendia a caçada aos traidores e ele é acusado de traição. E ele vai ser guilhotinado, assim como ele condenou tantas pessoas a serem. Com esse golpe dos girondinos, o poder passa novamente à mão da burguesia e nós iniciamos a fase de diretório. A burguesia, uma vez no poder novamente, e quando eu digo burguesia, eu estou me referindo aos girondinos, eles vão desfazer as conquistas populares do governo anterior. Então, todas aquelas coisas que os jacobinos tinham feito, que valorizavam, que beneficiavam a camada mais popular, vão ser agora desfeitas. E outra guerra surgia nesse momento. As camadas populares precisavam voltar à linha de frente, mas isso não aconteceria da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, porque essa população não lutaria por um governo burguês.
Então, os girondinos começaram a tramar algo que pudesse fazer com que essa parte, essa camada mais humilde, fosse à guerra por aquele governo vigente. A solução veio na figura de um general que era muito famoso, muito aclamado dentre essa parte do povo francês. Esse era Napoleão Bonaparte. Ele era o elo de ligação entre os ideais burgueses e a camada mais desprivilegiada da população. Ele defenderia tais ideais, mas ainda conseguiria conduzir plenamente os sans-culottes. Por isso foi aplicado o golpe de 18 de Brumário, que tirou do poder os líderes do diretório e colocou ali Napoleão. Mas o governo napoleônico tem tantas minúcias que cabe um vídeo só para ele. Então não percam, não deixem de dar o like, de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram e retornar para assistir as próximas videoaulas. Vamos juntos nessa caminhada até o Enem. Fui!